a gente falar. E aí, para o final, que eu guardei, tá cada vez mais crescente com base nas notícias de fora, como eu já tinha falado para vocês. Os nomes mais factíveis dentro do São Paulo são a unanimidade do Dorival Júnior, como eu já falei para vocês, e existe o Hernan Crespo. O Hernan Crespo, ele deu a declaração recente falando que gostaria de voltar para o São Paulo. O Corran, que era o problemático, junto com o filho dele, que tinha que botava os caras para vomitar, que era um cara intransigente, que brigava com todo mundo, e obviamente o Crespo, meio que uma parecido com o que o Sampaoli também tinha vivido no Flamengo, deu ruim. E aí também tinha alguns jogadores que questionavam. Por exemplo, o Luciano ficava puto, o Luciano ficava, era banco na época do Crespo. O Luciano entrava para jogar no segundo tempo. Ele chegou a botar Marquinhos na Libertadores, mas não botou o Luciano. Então, assim, o Crespo tinha uma visão de jogo, tinha uma forma de montar a equipe, posicional, estratégica, que era de alta intensidade e que incomodava muitas vezes os jogadores. Então, ele exigia demais no treino, exigia demais de alguns atletas, e se o jogador não fizesse aquilo que ele não estava fazendo, que ele queria, ele não dava oportunidade mesmo. Vide o Bruno Rodrigues, por exemplo, que depois explodiu no Cruzeiro e está hoje no Palmeiras, foi contratado a 25 milhões de reais pelo Palmeiras. É um jogador que passou pelo São Paulo, não teve chance nenhuma. Ele não fazia o que o Crespo pedia. Ele pegava a bola e tentava fazer a jogada. O Crespo é outro jogador. Ele é outro técnico. Ele gosta de que ele quer que faça a sistemática tática dele. Ele não tem essa coisa do tipo, não, pode pegar a bola e meter para dentro. Não, o Crespo ele tem outra visão de sistema de jogo. E aí eu fiz um comparativo aqui só para a gente ter uma noção, por exemplo, sobre como está o cenário de aproveitamento, como foi o do Crespo, por exemplo. Muita gente fala assim: ah, como é que foi o cenário do Crespo? O Crespo, o último trabalho dele, a All-In, que ele foi campeão nacional e continental, ou seja, ele foi campeão da Champions Ásia e dos Emirados Árabes, ele teve 75% de aproveitamento no time dele, ganhando de times como Al Nassr e Al Hilal do Jorge Jesus, que eram os times mais abonados e que tinham maior potencial e poder financeiro, tanto que ele surpreendeu muita gente. Ele estava fazendo uma campanha absurda e ele teve 8 derrotas no final, sendo que 6 derrotas foram já depois de ter sido campeão da Champions Ásia, que daí o time se foi modificado, as coisas mudaram e aí baixou. É aquela história. Técnico também, no final das contas, é muito difícil que os ciclos vitoriosos sejam perpetuados. A mesma coisa que aconteceu com ele no São Paulo. Talvez esse outro lado da moeda dele é uma coisa que ele tem que trabalhar, por exemplo. Vamos imaginar que ele volte para o São Paulo um dia, ou agora ou depois, vamos imaginar, porque é um dos nomes que estão mais sendo falados. Tem uma aceitação boa, ele gosta dos caras do São Paulo, ele conhece o clube, mas o Crespo ainda tem aquela coisa do tipo, será que ele entende bem o que ele tem que fazer para Campeonato Brasileiro? Acho que ele já está mais calejado. Será que vai dar certo se ele viesse? Não sei. As pessoas desgostam do Crespo dentro do São Paulo? Não. As pessoas, o Crespo é um gentleman no final das contas. Tem alguns jogadores remanescentes da época que ainda tem um certo assim, tipo o Luciano, mas talvez caras como o Crespo que botem o Luciano no banco, talvez seja a melhor resposta que a gente possa ter. Isso eu tô falando que sim, com base no que é possível. Como eu falei para vocês, até onde eu sei, ninguém foi contatado. E o nome principal para todo mundo é o Dorival. Ora, o Crespo custa mais barato. Ele já ganhou uma bala lá no Alain. Ele sabe que para trabalhar no São Paulo ele teria que ganhar menos. O salário dele, lembrando, era na faixa de 900 e poucos mil em 2021. Se você fizesse uma atualização por inflação, blá, 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 hoje, sei lá, dava 1.300.000, 1.400.000 hoje. É menor do que o custo do Dorival em 2023, que estava na faixa de 2 milhões, ele e equipe, né? Estou falando dos dois juntos. E o Crespo no São Paulo teve 58% de aproveitamento e o Zubeldia hoje está na faixa dos 52, 53% de aproveitamento, caiu demais. Ele já faz tempo, as últimas 6 rodadas sem vencer do Brasileiro e o aproveitamento do Paulista despencaram o aproveitamento do Crespo no comando do São Paulo e está com 53% no levantamento que eu fiz aqui. Então, esse jogo do Tadieres amanhã na Argentina, país do Crespo, e de vários jogadores de São Paulo é determinante, crucial para o futuro, não só do São Paulo no ano, como para a questão da decisão do comando técnico. Crespo, que citou até o Alex Ferguson, técnico lendário do Manchester United, na entrevista que deu para o Eduardo Afonso, muito boa entrevista, inclusive, e que ele fala sobre ter perseverança, preparação. Esqueci o outro, eram 3 P's, olha a merda. Não anotei o negócio, era perseverança, preparação e mais alguma outra coisa lá que eu esqueci. Paciência. Paciência.
Só que a gente pode ter tudo isso, realmente tem toda a razão, acho que são pontos fundamentais. Entretanto, a gente precisa mostrar a evolução dentro do campo. Isso foi uma coisa, inclusive, dita ontem numa apuração do Hernan, que ele, a apuração dele, segundo ele falou, a diretoria espera uma evolução. Acho que não só a diretoria, como todos nós, né? Todo mundo de torcida. Acho que o que a gente viu contra o Sport foi broxante, principalmente do ponto de vista o desempenho ter sido uma bosta. Para a gente fechar aqui, fica o meu sentimento de que a de torcida para que ele vença esse jogo contra a GLZ, contra o Atlético Mineiro, e que a gente respire e siga em frente. Se isso não for possível, vou continuar apurando para vocês, como eu falei. Até o momento, as informações que eu tenho é que nenhum técnico foi contatado. Mas uma porrada amanhã pode gerar, sim, um início de contatos e busca, sim, de um substituto. E aí, entre esses favoritos hoje, estamos aí com Crespo e com Dorival Júnior.